Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra. Tudo bem, pessoal? Como vocês podem ver, o celular não está ajudando muito hoje. Na verdade, não é nem o celular, é o suporte, né, do ring light que não está ajudando. Né? Isso acontece de vez em quando, eu nunca entendi por quê. Né? Para mim, deveria, uma vez que ficou numa posição boa, não sair mais da posição. Mas, infelizmente, ele fica fazendo isso. Né? Eu estou aqui, né, nas minhas atividades. Hoje eu trabalhei muito. Né? Quem é que entrou aqui? Oi, Ruge! Boa noite, paz e bem. Como eu estava falando, hoje eu trabalhei muito, fiz muita coisa, já preparei a apresentação da live, da palestra que eu vou fazer na FISWeek na sexta-feira, e fiz uma roda de conversa na FISWeek hoje, né, sobre um assunto interessante, né, que é o fim do bônus populacional e o impacto na saúde. Bernardo, o que é bônus populacional? Bônus populacional é a quantidade de pessoas na idade produtiva acima das que não estão na idade produtiva. Né, isso é o que define-se como bônus populacional. E isso já está acontecendo no Brasil. O Brasil perdeu a primeira oportunidade de bônus e agora está perdendo a segunda. Né? Mas a gente está aí, vamos ter que resolver, e não é uma solução fácil. Hoje nós vamos fazer a reflexão. A reflexão é sobre uma passagem super conhecida, né? E normalmente super mal interpretada. E o pior, pessoal, é que ela não é mal interpretada, pelo menos na minha opinião. Ela não é mal interpretada porque ela tem alguma coisa complexa. Ela não é mal interpretada porque ela precisa de um conhecimento avançadíssimo de Bíblia, de grego, para interpretar. Não, não é isso. Ela é mal interpretada porque as pessoas têm um interesse, vamos dizer, ideológico na interpretação. Pior é que com o tempo esse interesse ideológico virou um interesse político também. Sabe, essas coisas são complicadas. Né? Nem todas as religiões cristãs funcionam como a religião católica. Eu sou católico, vocês sabem disso. E na religião católica, nós temos, por exemplo, 3 fontes de inspiração. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, com T maiúsculo, não é os hábitos e costumes, não. São escritos feitos pelos primeiros grandes teólogos da Igreja. E o Sagrado Magistério, que é a manifestação do Papa, ou dos concílios, ou dos bispos e cardeais em comunhão com o Papa. E por que isso é importante? Porque de vez em quando surgem algumas coisas. Né? E aí é que fica difícil. Por quê? Porque as pessoas começam a dar a essas coisas valores que elas não têm. Especificamente, nós estamos falando de 2 títulos que davam a Maria e que, sinceramente, eu nunca gostei. Um é que Maria era corredentora. E outra que ela era medianeira ou mediadora de todas as graças. O primeiro, vamos falar do segundo, que é mais fácil.
É impossível que Maria fosse mediadora de todas as graças. Porque a gente afirma que o único mediador é Jesus. Então ela seria uma mediadora que não mediaria para Bernardo, mas é mais ou menos o que a gente faz na Ave Maria, né? Maria é uma pessoa que caminha com a gente e que roga a Deus por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O título de corredentora era um título absolutamente sem sentido. Porque nós fomos redimidos por Jesus. Inclusive Maria. Se Maria foi redimida por Jesus, como ela pode ser corredentora? Nota a complexidade disso. Se Maria é corredentora, significa que ela foi redentora da humanidade junto com Jesus. Então ela participa da Santíssima Trindade. Então não é mais trindade, é quadridade, né? É um quarteto. Isso não faz nenhum sentido. Oi, Marli. Boa noite, paz e bem. Mas tem uma coisa mais grave que isso. Eu, durante muito tempo, ouvia católicos me dizendo: Roma disse, o Vaticano disse, a Santa Sé disse. Tinha alguns que falavam até em latim: Roma locuta causa finita. E agora, quando o magistério manifesta alguma coisa que eles não gostam, eles ficam revoltados. Bernardo, o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? Vamos ver? Vamos ler? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não senta primeiro e examina bem se com 10 homens pode enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli, minha cunhada, falou: Boa noite, paz e bem e amém. Eu falei que esse evangelho ele é propositadamente mal interpretado. E ele é mal interpretado de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque normalmente ele é mal interpretado assim: você tem que renunciar a tudo para seguir Jesus. E aí as pessoas começam a colocar o que elas têm que renunciar. Então você tem que renunciar à novela, você tem que renunciar ao baile, você tem que renunciar ao carnaval, à roupa curta, você tem que renunciar, alguns incluem cigarro, bebida. Isso me angustia profundamente. Porque a pauta de Jesus, o discurso de Jesus, nunca foi um discurso de moral, nesse sentido.
Aliás, é uma coisa impressionante como as pessoas distorcem isso. Por exemplo, as pessoas falam de um código de vestimenta na igreja. Não pode usar saia curta, não pode aparecer o ombro, não pode ter decote grande. Aliás, quase toda a regra de vestimenta é para as mulheres, né? Como se os homens não despertassem desejo. Ou será que os homens têm um comportamento bestial que precisa ser contido? Contenham então os homens e não as mulheres. Aí alguém vai dizer, Bernardo, mas você sabe que na Bíblia fala para se vestir com modéstia. É verdade. Mas esse é o grande problema do discurso manipulado. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que a modéstia que a Bíblia fala não é sobre a altura da saia ou o tamanho do decote ou a cor da roupa. O que a Bíblia fala como modéstia é sobre a riqueza da roupa. Hoje em dia a gente não usa muito esse termo, a gente usa ostentação. Para a Bíblia, o oposto da modéstia de se vestir é a ostentação a se vestir. Aliás, esse é um ponto recorrente na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura trata a moral como uma questão social, de produção de justiça. Nunes 202. Boa noite, paz e bem, Nunes. Ou seja, ele não está discutindo uma moral sexual, uma moral comportamental. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Ele está discutindo uma moral social, uma moral de justiça social. Eu sei que tem um bando de gente que vai ficar irritada quando eu falo isso, mas me mostra o contrário. Tá? Bernardo, mas o santo... o santo dá a opinião dele. Esse que é o problema. E a opinião do santo existe dentro de um momento histórico, dentro de um momento social. E quase sempre, se você pega a frase sem essa análise, essa frase é distorcida. Por exemplo prático, São Cura d'Ars tem uma frase que toda hora alguém me fala. Se você vai no baile, o anjo da guarda fica na porta e o demônio entra com você. E eu falo, Cura d'Ars está errado. O Cura d'Ars está errado. Tá. E quem me disse isso é o catecismo da Igreja Católica. É o magistério da Igreja que diz que o anjo da guarda tem como sua função te levar ao seu destino final. Só existe 2 destinos finais para a alma de uma pessoa, o céu ou o inferno. Significa que se você for para o purgatório, seu anjo da guarda vai com você. Agora, você acha realmente que o anjo da guarda vai com você para o purgatório e não vai para o baile? Mas o santo disse. Porque o que havia na época é que havia um prostíbulo que se disfarçava de baile. E os homens entravam lá, inclusive os casados, para ter relações sexuais à custa de dinheiro, dizendo que tinham ido no baile. O grande ofensa a Deus era a exploração absurda das mulheres e não o baile em si. Notam o que eu estou dizendo? Então, o renunciar aqui não é essas besteiras de baile, de filme de terror, de novela, de rede de televisão, de cinema, de palavrão, de cigarro, de bebida, de roupa. Não. Não pode ir de biquíni na praia. Tem que renunciar a tudo. Não.
Jesus não está falando disso. E é isso que a gente precisa entender. A outra grande questão é que Jesus fala que nós devemos, peraí, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o seu discípulo. E aí, pessoal, é um massacre. É uma coisa horrorosa. Eu vou dizer por quê. Porque 99,99999% acha que a cruz é o sofrimento. Aliás, eu vou dizer para vocês que eu já fiz essa interpretação. Eu já fiz. Tá? Porque eu não me ponho como superior a ninguém, porque eu não sou. E eu não tenho vergonha de dizer que eu já pensei de um jeito e estou mudando porque eu estou sendo iluminado pela palavra de Deus. Carregar a cruz não é sofrer. Quem pensa a cruz como sofrimento são os romanos e os judeus da época de Jesus. Então, até existe um pouco essa ideia no texto sagrado. Por quê? Porque as pessoas que escreveram viviam nessa cultura. Mas, às vezes, alguns textos são interessantes. Tem um texto de Paulo que fala assim: os judeus me pedem sinais, os gregos, razão para acreditar. Mas eu só tenho Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Escândalo para alguns, os judeus, e loucura para os outros, os gregos. Porque Paulo ainda não tinha entendido a profundidade da cruz. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa de um tempo para entender que a cruz foi um instrumento de tortura, foi um instrumento de execução, foi um instrumento de sofrimento desumano. Mas para nós católicos, ela mudou e virou um símbolo de salvação. E se você entende que a cruz é símbolo de salvação, ela não pode ser símbolo de sofrimento. Porque se você entende realmente o que é salvação, a visão do sofrimento se extingue. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E aqui eu chego a um ponto central. Se você não se apegar de seu pai e de sua mãe, de mulher e seus filhos, de seus irmãos e irmãs, até da sua própria vida. Jesus não está falando contra a família. Mas para pensar o seguinte: o que um judeu da época pensava? Que a vida era dom de Deus. Que a família que você tinha era manifestação que você estava seguindo o caminho do Senhor, que você estava andando segundo os seus ensinamentos. Seus irmãos e suas irmãs faziam parte da família do seu pai. Quanto maior essa quantidade de irmãos e irmãs, mais o seu pai tinha sido um homem temente a Deus. E o que Jesus fala? Se você não está disposto a abrir mão disso, você não está pronto para ser meu discípulo. Mas, Bernardo, como assim? Jesus é Deus, ele quer que eu abra mão dos dons de Deus. Sabe, à primeira vista, é isso que parece mesmo. Mas
ele está indo muito mais profundo que isso. Ele está falando assim: abra mão da aparência da fé. Abra mão de uma fé ritual que dá a impressão de piedade, mas na verdade não tem nada de piedoso. Sério, Bernardo? Sério. Quantas pessoas dizem que rezam o terço, o rosário, não sei o que, eu não sei qual, e no fim das contas continuam presos ao mesmo esquema. Eles fizeram uma conversão falsa. Sabe, pessoal, aqui no Rio de Janeiro nós estamos com uma situação muito ruim. Não tem jeito. Nós tivemos uma chacina no Rio. O termo é esse. Na verdade, é um absurdo, porque nós tivemos o envio de uma quantidade de policiais absurda para uma região. E assim, me doeu muito, porque alguns desses policiais não tinham a mínima condição de participar. Um deles era um homem que tinha 40 dias que tinha saído da academia de polícia. Segundo consta, ele não atirou nem 5 projéteis durante seu treinamento. Como é que você manda um homem desses para uma situação de combate? Não foi uma operação para derrubar ou conter uma organização criminosa. Porque vocês talvez não conheçam o Comando Vermelho, só quem é do Rio conhece. Não fez cosquinha no Comando Vermelho. Nada disso faz cosquinha no Comando Vermelho. Mas a estrutura foi feita para ser perversa. Fizeram o muro do BOPE para conter. Não, eles fizeram uma zona de extermínio. Isso é uma estrutura para matar gente. O único objetivo daquilo era matar gente. Bernardo, você não deve se envolver nisso. Claro que eu devo. Eu sou católico. Eu defendo a vida, da concepção à morte natural. E o que houve ali não foi morte natural. Bernardo, as pessoas têm direito à legítima defesa. Sim. Mas o direito à legítima e proporcional defesa não pode ser motivo para programar um ataque contra outrem. E lembrando que o compromisso do católico, quando exerce a legítima defesa, é que ela seja a menos cruenta possível. Cessou os disparos, cessou toda a defesa. Pode fazer mais nada, a não ser socorrer os feridos, inclusive do outro lado. Ei, não sei o que, não sei qual. Essa é a moral da Igreja Católica. Mas eu não sou católico. Tudo bem, então eu não posso dizer que você tem que seguir a moral da Igreja Católica. Mas eu, como clérigo católico, tenho que afirmar isso. Eu, como cristão, não posso aceitar frases como bandido bom é bandido morto. Sabe por que eu não posso? Porque o profeta Ezequiel faz um oráculo do Senhor e diz: eu não desejo a morte do pecador, mas que ele se conviva e tenha vida. Se converta e tenha vida. Então, bandido bom é bandido convertido. Isso é ser cristão. Aliás, não só cristão, como judeu também segue isso. Ou seja, isso é base de fé. Mas existem pessoas apegadas a uma visão de ódio, a uma visão de raiva, a uma visão de vingança.
E aqui Jesus vai falar para essas pessoas: você precisa se desapegar. Você precisa desapegar-se desse ódio, desse desejo de vingança, essa cultura de morte. Desapega. Para você seguir comigo. Sabe, pessoal, o amor compromete. E a cruz é o símbolo do compromisso. Jesus não precisava ir para a cruz, ele podia ter chamado um bando de anjos e se defendido. Mas se ele fizesse isso, ele não salvaria a humanidade. E ele estava comprometido a salvar a humanidade. E como ele estava comprometido a salvar a humanidade, ele colocou a si mesmo em risco, abrindo mão da sua própria vida. Sim, Jesus Cristo, Deus encarnado, morreu. Não tenham dúvida disso. Mas ele é o autor da vida. Ele é o princípio vital que deu vida a todas as coisas. E por isso ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. A cruz é símbolo do compromisso de Jesus com a salvação. Compromisso que nos salvou. Carregar a cruz é carregar esse compromisso. O compromisso do amor profundo de Jesus por nós. O amor compromete. O amor nos exige mudança. O amor nos exige sacrifícios. Quem aqui é um homem e uma mulher casado, um homem casado, uma mulher casada, que veja essa live, vai me dizer que você nunca fez um sacrifício pela pessoa amada. Quem aqui tem um namorado ou uma namorada, você nunca fez um sacrifício por ele ou por ela? Quem aqui é pai ou mãe, nunca fez um sacrifício por sua filha ou por seu filho? Eu diria mais, qual profissional de saúde que não fez um sacrifício por um paciente? Qual o professor ou professora que não fez um sacrifício por um aluno ou uma aluna? O amor nos compromete, o amor é exigente, o amor nos leva a renúncias, a desapego. Quando Jesus fala que é necessário se desapegar dessas coisas, ele está falando que se você quer seguir com ele, você precisa amar. Porque o que levou Jesus à cruz foi o amor. O que manteve Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor. Carregar a cruz não é sofrer, carregar a cruz é assumir o compromisso de amar. Esse compromisso pode te levar ao sofrimento? Pode. Pode. Mas pode te levar a uma profunda alegria. E você só vai saber se você agir. E aí eu entro em mais uma questão que também é delicada. É preciso nos comprometer. Ontem eu não fiz a live porque era aniversário de minha mãe. Segunda-feira era dia de um santo de minha devoção, São Martinho Lima, o santo da justiça social. Esse é o título oficial dele. Mas aqui na América Latina, alguns dizem que ele é o santo da questão racial também. Porque ele era um dominicano preto, filho de um nobre espanhol, mas era pobre. Ué, Bernardo, como assim? Se ele era filho de um nobre, por que ele era pobre? Porque ele era um filho bastardo. O nobre teve o filho com uma mulher preta africana escravizada. Provavelmente uma violência sexual. Provavelmente. Suposição minha, isso não está na história.
E ele, como não, acabou sendo colocado no seminário e virou dominicano. E ele tem toda uma história de cuidado com as populações marginalizadas. E aí, eu estava doido para fazer uma boa live com ele, eu estava preparado. Mas veio a notícia. Padre Edmar, pessoa que eu gosto muito, chamou a igreja para a missa de sétimo dia das vítimas da chacina que ocorreu no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. Poxa, eu quero fazer a live é legal, tem um monte de coisa para fazer. Bernardo, missa de sétimo dia. Ah, mas a missa de sétimo dia é triste, angústia, ai meu Deus, vê um bando de gente chorando, que coisa horrorosa. A live é melhor, as pessoas são todas bonitinhas, querem me ouvir. Bernardo, missa de sétimo dia. Mas na live eu falo, na missa eu não vou falar nada. Sabe, pessoal, isso é desapegar. É entender que você não é o centro do mundo. É entender que você não é o último biscoito do pacote, você não é a azeitona da empada. Quem precisava mais? Aquelas famílias, aquela comunidade, ou eu, com o meu ego, de fazer a minha live. Ah, Bernardo, mas algumas das pessoas que poderiam querer ouvir a sua live naquele dia. Eu espero que sim. Mas sabe, eu estou fazendo live desde 2020. Se hoje, 5 anos depois, as pessoas ainda não entenderam que cuidar do próximo e da próxima é mais importante do que cuidar da gente, que amar o outro como a nós mesmos é o compromisso primeiro de todo seguidor de Jesus. Sinceramente, se as pessoas não entenderam isso, eu fracassei. Eu sou um absoluto fracasso. Porque isso é o mínimo que eu preciso ensinar para as pessoas. Esse assim é não é nem o beabá, é o AB. Acabou. E aí eu tomei a decisão e fui lá. E é muito gozado que eu publiquei a carta dos padres da caminhada. E hoje uma pessoa fez um comentário muito desaforado, dizendo que a carta era um escárnio com os policiais mortos. A gente não falou nada sobre eles. E falou assim: da próxima vez, manda um diácono lá subir cantando o hino da campanha da fraternidade. Eu respondi para ele: olha, eu fui na segunda-feira. Ele ainda não me respondeu. Acho que nem vai responder. Mas o que é importante é que a gente tem que se comprometer. Se comprometer com amor, com carinho, com cuidado. Se comprometer com a vida. E afirmar que toda a vida tem que ser protegida. Promover a dignidade humana e promover a dignidade humana de todas as pessoas. É afirmar, como nós afirmamos no catecismo, que nenhum pecado, por mais grave que seja, retira a dignidade do ser humano e que, por isso, a pena de morte hoje é absolutamente iníqua. Sabe, é afirmar que todo mundo tem direito à terra, teto e trabalho, à saúde e educação, a lazer e cultura, a um transporte digno e um salário justo. São Martinho de Lima defenderia isso. Os apóstolos defendem isso. A Santíssima Virgem Maria defende isso. Todos, homens e mulheres que seguem Jesus, defendem isso. Não porque eles são especiais, mas porque eles aprenderam que o amor compromete, que o amor nos leva a renunciar a tudo que é para mim, para minha satisfação, para o meu prazer, para a minha
riqueza, porque o compromisso é com nós. E uma vez que nós renunciamos a tudo, seguiremos comprometidos com a humanidade, carregando a nossa cruz. A cruz do compromisso, a cruz do amor, a cruz da entrega pelo outro. E a gente vai chegar lá. Pode demorar, mas a gente chega. Amém? Vamos ver a hora. 8h06. Na minha experiência, eu tenho que desligar logo. Amanhã, quinta-feira, tem live, tá? Sexta-feira, eu tenho atividade do Círculo Bíblico, do plantão, não dá para fazer live, tá, pessoal? Sábado eu tenho uma missa de 7º dia. Não é da mesma comunidade, é de um querido amigo meu. A mãe dele morreu e eu vou estar na missa. Então eu vou ter que fazer a live no domingo. Eu prometo que dessa vez eu vou fazer a live. Domingo passado eu não fiz a live, não foi porque eu não quis fazer. É porque o telefone safado desse telefone aqui caiu e ele não funcionava. Tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, quinta-feira, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.